Glória a Deus, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da lição da revista da Escola Bíblica Dominical. 1 Coríntios, faça tudo com amor, decência e ordem. Já estamos aí chegando na nossa 12ª lição, penúltima lição da revista, e ela tem um tema: o poder da ressurreição de Cristo. Vamos estudar sobre a ressurreição de Cristo. E o seu texto áureo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas em esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 19. E a verdade prática vai dizer: a ressurreição é o alicerce da fé cristã e a vitória sobre o pecado e a morte. Sem ela, a fé não se mantém. Então a gente vai falar sobre a grande importância da ressurreição de Cristo para a minha e a sua fé. A introdução da revista, ela vai apresentar aí, na verdade, a lição vai apresentar 3 tópicos. E o primeiro tópico vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. O segundo vai falar sobre o corpo da ressurreição. E o terceiro vai falar sobre a rapidez dessa ressurreição. E temos 3 objetivos a ser alcançados. O primeiro objetivo vai falar a respeito: esclarecer a importância da ressurreição de Cristo. Vamos ter que aí falar a respeito da importância. Que importância é essa que da ressurreição de Cristo tem para a nossa vida, a vida do cristão? Segundo objetivo, descrever alguns aspectos do corpo da ressurreição. Devemos descrever aí alguns aspectos dessa ressurreição desse corpo, né? Como é que ele veio, como é que ele se apresenta. E o terceiro objetivo vai falar a respeito do consolar a igreja com a esperança da volta de Jesus, da ressurreição dos que dormem em Cristo. Então, a grande esperança, né, para o cristão é essa volta de Jesus Cristo, né? A primícia daqueles dos que dormem, Jesus Cristo. Então, ela é a grande esperança, não só para aqueles que já dormem, mas para nós ainda que estamos esperando, aguardando a volta dele. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Eu já queria agradecer a você, meu irmão, você que já é inscrito no canal, é nosso cooperador. Eu já queria pedir para que você deixasse o like, deixe o seu gostei. Você que já assistiu a nossas aulas outras vezes, sabe que o conteúdo que procuramos trazer aqui sempre agrega, sempre acrescenta algo aí no seu ministério, no seu aprendizado. Já deixe o seu like, porque você já sabe que vai vir aí algo que vai lhe agregar. Mas se você está passando por aqui, ainda não é inscrito no canal, não se inscreva ainda, nem deixe seu like. Mas se no decorrer da lição você perceber que algo lhe agregou, algo acrescentou, aí você sim, faça assim dessa forma. Deixe o seu like, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e nos abençoa, né, com essa inscrição, nos abençoa aí que estamos numa meta inicial de 500 inscritos, estamos quase chegando lá, mas com a sua ajuda isso vai ser possível, né? Que no decorrer da lição o Senhor possa estar acrescentando em nossas vidas algo precioso que só Ele pode fazer. A introdução da revista, ela vai dizer que havia ali na igreja de Corinto algumas pessoas que resistiam quanto em acreditar com relação à doutrina da ressurreição. Não acreditava que o morto ou os mortos podiam ressuscitar. E também não acreditava na ressurreição de Cristo. Então, Paulo ele vai lançar mão agora do Evangelho para provar dessa ressurreição, para falar a respeito de aquilo que ele recebeu, daquilo que ele ouviu, recebeu, ele também transferiu e repassou agora para a igreja de Corinto. Ele vai dizer ali que se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé.
Se Jesus não havia ressuscitado, em vão seria todo esse trabalho que Paulo havia feito, né? E se Jesus não houvesse ressuscitado, também de nada adiantaria todo esse trabalho que nós estamos realizando. E ele fala na revista aqui, diz assim, ó, para provar aos coríntios que existe ressurreição, Paulo lança a mão do evangelho, menciona as ocasiões em que Jesus apareceu vivo e fala sobre o seu próprio encontro com Cristo ressuscitado. Então, Paulo vai falar a respeito agora daquele encontro que ele tem também ali na estrada de Damasco. A gente vai comentar a respeito. Mas vamos falar um pouco sobre o pano de fundo. Por que Paulo agora vai tratar agora desse assunto com a igreja de Corinto? Por que ele vai falar da doutrina da ressurreição? Paulo ele vinha tratando de assuntos importantes, mas não tão importantes quanto a doutrina da ressurreição. Ele vinha tratando de alguns usos e costumes, da mulher usar o véu ou não usar, de comer carne sacrificada ou não, da questão do casamento, da questão ali da divisão, da disseção de quem era de Apolo, de quem era de Cefa, de quem era agora de outros ali que eles optavam. Todos esses assuntos anteriores não eram tão importantes quanto a doutrina da ressurreição. Porque quem era de Paulo, quem era de Cefa, quem era de Apolo, todos eles iriam para o céu. Quem usasse véu, não também eles iriam para o céu. Se comesse comida sacrificada ou não, também não iria impedi-los de ir para o céu. Agora, quanto à doutrina da ressurreição, isso sim poderia estar impedindo ali a igreja de Corinto do seu objetivo final, né, de ir morar com o Senhor, de ali ressuscitar para ir morar no céu, já que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Isso daí iria impedi-lo, né, de crer nessa verdade, nesse ensinamento, nessa doutrina, iria impedir de que eles viessem agora morar no céu. Então, observe que a igreja de Corinto, quando Paulo vem exortando ao longo dos nossos estudos, nenhum dos assuntos tratava a respeito de doutrina. Mas agora Paulo ele vai tratar sobre essa doutrina. Por isso que o capítulo 15 é o capítulo mais longo da carta. Ele tem 58 versículos. Então Paulo agora vai tratar realmente com muita paciência e com muito argumento com relação, defendendo agora a ressurreição dos mortos e Jesus Cristo como a primícia entre eles. Para que possamos discorrer no comentário da lição, vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 15. Versículo 4 diz assim: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Então, a primeira unidade, ela vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. E ela faz menção ao versículo que a gente leu, versículo 6 do capítulo 15, que vai falar que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. E essa aparição, essas pessoas que viram Jesus são testemunhas oculares, né? E isso mostra, prova que Jesus realmente ressuscitou e muitos viram. E a revista ela vai dizer que a crucificação e a ressurreição de Jesus são temas centrais do Evangelho.
vai comprovar que Jesus é o Messias, que o Antigo Testamento ali anuncia. E o túmulo vazio prova não só a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, mas também a sua divindade. E a revista ela vai falando assim, olha, sempre aparecerão pessoas para contestar Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos. Porém, há aparições várias vezes e muitas pessoas diferentes comprovam a sua ressurreição. Paulo não pretende dar uma lista completa, ele não menciona várias aparições mencionadas nos evangelhos. Todavia, enriquece a lista com mais 3 aparições não mencionadas no evangelho, qual seja, a mais de 500 irmãos, a Tiago e a si próprio, né? Então, olha só, aqui Paulo, quando ele fala à igreja de Coríntios, ele vai procurar mostrar agora, provar a ressurreição de Jesus. Então essa prova, ela é testemunhal, essa prova ela é histórica. Quando Paulo ele fala que ele foi visto por mais de 500 pessoas ali e ao mesmo tempo, isso prova que testemunhalmente que Jesus Cristo havia ressuscitado. E essa prova, ela é uma prova histórica, ela não é uma prova científica, porque uma prova científica, ela é algo que pode ser provada no laboratório, algo que pode ser replicado, reproduzido várias e várias vezes. Essa é uma prova científica, que você pode reproduzi-la várias vezes. Já a questão da fé ou a questão da morte e a ressurreição, você não tem como reproduzi-la várias vezes, você não tem como matar a pessoa e ressuscitar várias vezes, né? Então, essa prova ela é testemunhal, ela é uma prova histórica. Várias pessoas viram Jesus, e ali Paulo vai dizer que ele próprio viu a Jesus. Ele apresenta agora mais essa informação de que ele viu Jesus, e lá no livro de Atos relata que ele viu na estrada de Damasco, quando ele estava ali, e Jesus aparece para ele. Não foi uma visão simplesmente, foi uma aparição de Jesus. Assim como Jesus apareceu para os 12 apóstolos, assim como ele apareceu para as 500 pessoas, assim como ele apareceu para aqueles homens ali no caminho de Emaús, assim também como ele apareceu para Tomé e Tomé o tocou, assim também ele apareceu para Paulo na estrada de Damasco, porque a aparição ela é diferente de uma visão. A visão acontece na cabeça da pessoa, como por exemplo, quando Estevão estava sendo apedrejado e ele olha para o céu, ele tem uma visão de que o céu se abre e Jesus está ali diante à destra do Pai em pé, né? Então isso era uma visão. Se as pessoas que estavam ali ao redor de Estevão olhassem para cima, para onde ele estava olhando, eles não iriam ver nada. Por quê? Porque tudo estava se passando na cabeça, era uma visão, estava se passando na cabeça de Estevão. Diferente de Paulo, quando ele está na estrada de Damasco, ele tem uma aparição de Jesus para ele. E as pessoas que estavam ali junto com ele viram aquele clarão e ouviram Jesus falar com ele, apesar de não entender, porque Jesus estava falando numa linguagem que Paulo estava entendendo, pelo fato de Paulo ser poliglota, compreender e entender as outras línguas, e as pessoas que estavam lá não entenderam, porque Jesus estava falando num outro idioma. Então, a aparição que Jesus realizou ali para Paulo é diferente da visão, né? Então, ali Paulo testemunha que Jesus apareceu para ele ali na estrada de Damasco. Isso comprova que ele realmente é um dos apóstolos, porque isso também era um dos critérios para que a pessoa fosse considerada apóstolo. Número 2 da primeira unidade vai falar a respeito das primícias do que dorme. Ele faz menção ao versículo 23, que diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E a revista ela vai falar a respeito dessa ordem, né? Quem vai ressuscitar nesse dia glorioso na volta de Jesus,
os mortos ressuscitarão, né, e terão seus corpos glorificados. E depois, aqueles que estão ainda vivos, aqueles que estão vivos esperando, estão em Cristo Jesus, terão também seus corpos glorificados. Então, Paulo vai mostrar agora nesse versículo 23, essa ordem desse dia glorioso, o que vai acontecer. E a revista ela continua comentando, diz assim, olha, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e jamais morrerá novamente. Né? Então, Cristo é a primícia daqueles que morreram, né? Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas depois a gente pode estar se perguntando, mas aí Lázaro, que morreu, ressuscitou, né? A filha de Jairo, que havia morrido, também ressuscitou, e outros também. Então, trata-se do seguinte raciocínio, que Jesus é a primícia dos que dormem, dos que morreram, mas porque Lázaro, a filha de Jairo e outros morreram, ressuscitaram, mas também morreram novamente, né? Então agora Jesus, ele morreu, ressuscitou e ficou com o corpo glorificado, né? E ele não morrerá mais, não morrerá. Então ele é a primícia dos que dormem, a primícia daqueles que morreram, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais, para receber esse corpo glorificado e não receber mais. Então ele é o penhor, a revista vai dizer que ele é o penhor, é o nosso penhor, é a nossa garantia de que nós também ressuscitaremos naquele grande dia, teremos nossos corpos transformados, glorificados. O número 3 da segunda unidade vai falar a respeito da ressurreição e a vida prática. Faz referência aí ao versículo 32, que diz assim, ó, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E a revista comenta, né? Vai dizer aqui que Paulo alerta, Paulo agora, ele ironiza, na verdade, aqui os pensamentos da igreja de Corinto, as pessoas que pensavam e duvidavam com relação à ressurreição de Cristo. Ele vai falar aqui, olha, que a vida dele não foi fácil, que ele lutou até com feras. Ele faz aqui uma figura de linguagem, ou seja, ele fala da dificuldade que ele teve ao longo da caminhada dele vivendo o Evangelho. E se ele viveu dessa forma, uma forma que não foi fácil, e se Jesus não ressuscitou, em vão foi esse trabalho. Por que ele viveu com toda essa dificuldade então? Então, se Jesus não ressuscitou realmente, que ele viva uma vida regalada, que ele coma, que ele beba, porque amanhã ele vai morrer. E se ele vai morrer e da morte ele não vai passar, então que ele vive uma vida de prazer, que ele vive uma vida prazerosa, que ele coma, que ele beba, que ele se divirta, né? Então é esse raciocínio que Paulo está colocando, mas ele está colocando de forma irônica. E ele comenta, aqui a revista vai comentar, vai fazer o seguinte comentário, ele diz assim, olha, de fato, muitos que negavam a ressurreição vindoura estavam agindo assim, convencendo a outros que viriam a viver da mesma maneira. Então, agora um estava tentando contagiar, com essa dúvida, com essa falta de acreditar na doutrina da ressurreição, né, de que Cristo iria realmente ressuscitar. Então eles estavam convencendo um ao outro, e Paulo usa a seguinte expressão, ele diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, né? E depois a revista diz assim, olha, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, o convívio com essas pessoas que acreditavam agora que não iriam passar da morte, que a morte seria o fim, estariam contagiando outras pessoas. Mas os estudiosos vão dizer que havia um grupo ali na igreja de Coríntios, esse grupo não acreditavam na ressurreição. Era um grupo que não acreditava em anjos, era um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos.
E a igreja de Coríntios, ela estava ali, alguns elementos da igreja de Coríntios estavam se batizando em nome dos mortos, né? Há pessoas que haviam morrido e não havia sido se batizada. Agora, as pessoas que estavam vivas estavam se batizando em nome dessas pessoas que haviam morrido sem se batizar, achando que agora eles poderiam estar com essa prática de se batizar em nome dessa pessoa que morreu, poderia estar salvando de alguma forma essa pessoa que havia morrido sem se batizar. E aí Paulo usa esse argumento, né? E ele está lá no versículo 29, diz assim, olha, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa dele? Então Paulo, ele não está apoiando a questão do batismo em nome dos mortos, mas ele está usando um argumento, né? Por que eles estão se batizando em nome desses mortos se eles não acreditam na ressurreição dos mortos? Então Paulo está usando esse argumento. A segunda unidade vai falar a respeito do corpo da ressurreição. E o número 1 vai falar a respeito de Adão e Jesus. Faz menção ao versículo 48, que diz assim: como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E a revista Comenta fala a respeito agora desse contraste entre Adão e Jesus. E a revista ela diz assim: nascemos num corpo terrestre, sujeito à morte e aos desgastes físicos. Já em Cristo, a sua vinda, receberemos o corpo espiritual, que está isento de qualquer tipo de desgaste físico. Ele será espiritual, celestial e imoral. Mas por que Jesus é considerado o segundo Adão, né? Por quê? O primeiro Adão, o Adão, quando ele foi criado por Deus, ele nasceu sem influência nenhuma do pecado. Ele nasceu com o seu corpo sem a matéria caída, sem essa matéria pecaminosa. Ele não havia pecado ainda. Então, ele tinha o seu livre-arbítrio sem influência nenhuma do pecado, diferente da nossa. A nossa matéria é uma matéria caída, uma matéria que está influenciada, que ela se inclina em fazer o mal, ela se inclina em fazer aquilo que desagrada ao Senhor. A nossa matéria, porque é uma matéria caída. Mas Adão, ele não tinha essa matéria caída. Ele tinha o livre-arbítrio dele funcionando sem nenhuma inclinação. E ele tinha também o seu cérebro, funcionava 100%. Imagina que Deus criou o cérebro de Adão e no seu pleno funcionamento, nós como ser humano, temos ali, se utilizamos 5% da nossa capacidade cerebral, é muito. Aquele que utiliza 5% já é considerado um gênio. Então era muito fácil para Adão colocar o nome nos animais, quando Deus começou a criar e deu essa atribuição agora a Adão, a dar os nomes. Então isso era muito fácil para Adão colocar os nomes devidos nos animais. Mas por que agora Jesus é considerado o segundo Adão? Também Jesus ele não tem essa matéria, essa matéria caída, ele não tem agora também essa influência do pecado. Jesus ele não nasceu originada dessa matéria caída, ele não tinha essa matéria pecaminosa, inclinada para o pecado. Então, ele tinha também 100% da sua capacidade de decidir sem influência nenhuma, né? A diferença é que Adão, ele caiu no paraíso. Ele foi tentado pela serpente, tentado pelo inimigo e não conseguiu vencer a tentação. Ele caiu ali no local onde ele tinha de tudo e numa maior fartura. E ele não conseguiu resistir à tentação. Diferente de Jesus, estava ali num local onde
havia escassez, né, no deserto, diferente de Adão. Então Jesus ele consegue vencer a tentação, ele consegue vencer o inimigo num local onde havia a escassez, onde havia todas as possibilidades, ou todas as chances, ou tudo levava a conspirar ou aceitar aquilo que Jesus estava sendo tentado, mas ele resistiu, diferente de Adão, né? Então, um dos motivos de dizer que Jesus é o segundo Adão, e a revista segue comentando, dizendo assim, olha, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Os coríntios tinham um bloqueio para compreender a ressurreição dos mortos. Um corpo que já se encontra em decomposição e se incorporou aos elementos da sua origem, que é o pó da terra, por ser restaurado numa natureza, porque seria restaurado numa natureza gloriosa. Então, olha só, a dificuldade do povo de Corinto em entender como é que um corpo iria agora ressuscitar, uma vez que já estava ali em decomposição, uma vez que já estava ali até misturado com a sua origem, que é o pó da terra. Como é que agora ele iria ressuscitar? E a revista continua. Paulo chama os seus inquiridores de insensato, querem ser tão sábios, mas não compreendem a lei primordial da vida vegetal. Então Paulo vai fazer agora uma analogia com uma semente que quando ela é plantada ali, ela precisa ser enterrada. E o momento que ela é enterrada, ela é plantada, ela entra num processo de decomposição, ela morre para que dela surja algo mais belo, para que dela surja a vida, para que dela surja algo muito mais belo. Então Paulo faz essa comparação. Assim também o corpo do ser humano ele vai ser enterrado e dele depois vai surgir algo muito mais belo, dele vai surgir algo muito mais esplendoroso, né? Um corpo glorioso. Paulo faz essa comparação, faz essa analogia aí para que a igreja de Corinto procure entender. E Paulo ele termina esse argumento dele, né, de forma até surpreendente, que ele diz assim, ó, se todos hão de morrer por causa de um homem, né, por causa de Adão, através de Adão entrou o pecado, através de Adão entrou a morte, e diz assim, todos que morrerem em Cristo hão de ressuscitar por causa de um só homem. Então, por causa de Jesus Cristo, também eles todos terão a oportunidade, a possibilidade de ter uma vida eterna. Por causa de um homem entrou a morte, mas também por causa de um homem a vida eterna vai ser concedida. Ele diz assim, olha, por estarmos unidos a Adão, haveremos de morrer. Todos que estão ali, todos que não aceitam a Cristo, todos que não estão em Cristo, estão em Adão, quer queira ou quer não. Pode até dizer assim, mas que culpa tenho eu de Adão ter caído lá no paraíso? Né? A gente pode até avaliar isso, mas por causa que de um homem a morte entrou e todos estão condenados à morte, mas também por causa de um homem, Cristo, todos que estão em Cristo agora hão de ressuscitar, hão de ter a vida eterna, né? Por causa de um homem também. Número 2 da segunda unidade vai falar do que é carnal versus espiritual e faz menção ao versículo 50 que diz assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E a revista segue comentando. Temos um corpo terreno. Se nascermos em um território terreno, é natural que absorvemos todas as suas características. Já o que é celestial traz consigo as coisas celestiais. Quando nascermos de novo, passaremos a fazer parte do território celestial. Então, nascemos no território natural, no território terreno e sofremos a influência desse território, absorvemos tudo que está ao nosso redor, que é natural, que é terreno. Apesar de não pertencermos a este lugar, sofremos essa influência deste lugar, mas quando nascermos de novo,
né? Passaremos a ter a influência agora do que é celestial. O número 3 da segunda unidade vai falar a respeito da transformação do corpo. Faz menção ao versículo 51 que diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, olha só, a revista ela aqui comenta dizendo que Paulo está ressaltando, né, a volta de Jesus, e ele faz ali ele usa uma figura de linguagem dizendo assim, o eufemismo, para amenizar a questão da morte. Dizer, olha, aqueles que dormem serão ressuscitados primeiro e nós seremos transformados. Então Paulo ele se inclui ali, né, que ele está esperando ansiosamente a volta de Cristo. Que ele diz assim, nós seremos transformados. Ele, como está mencionando isso, ele estava vivo nesse momento, então ele já se inclui, nós seremos transformados. Os mortos serão ressuscitados, o corpo glorificado, e nós seremos transformados. Nem passaria pela morte. Então, a expectativa, a espera ali, né, de Paulo, ansiosamente pela volta de Cristo, isso tem que nos contagiar. Isso nos contagia, né? E também esperarmos dessa mesma forma, de forma ansiosa, de forma em que é eminente essa volta de Jesus, de que ele volte ainda enquanto nós estivermos vivos, para que possamos ser transformados, né, no corpo corruptível para um corpo incorruptível, transformado agora para um corpo de glória. E a terceira unidade vai falar a respeito da rapidez da ressurreição, né? E o número 1 vai falar a respeito de um piscar de olhos. Mas antes que a gente faça a leitura, eu já queria pedir para você, meu irmão, que está aí assistindo a nossa lição, o comentário da nossa lição, se algo já te acrescentou, já agregou alguma coisa para você, já deixa o like, já se inscreva. Você tem esse tempo, faça essa parada e já faça aí a inscrição, inscreva-se no nosso canal, seja um cooperador conosco, nos ajude aí a atingir 500 inscritos no nosso canal. Nossa primeira meta a ser atingida e contamos com a sua colaboração. Versículo 52 diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos. E a revista comenta, quando Paulo diz num momento, quer dizer numa fração de segundo, num piscar de olhos. Então, essa fração de segundo, esse momento, é um momento, é uma fração onde não se consegue dividir, não se consegue mais dividir essa fração de tempo. Ou seja, é um tempo muito rápido, é algo muito ligeiro, é algo que não se consegue mensurar, é uma fração de tempo, uma fração agora indivisível, ou seja, algo muito rápido. E a revista continua. A última trombeta ressoa na imitação dos comandantes, conclamando seu exército para a batalha. Os mortos ressuscitarão primeiro e os salvos que estiverem vivos serão transformados. Então, naquele grande dia, os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro com o corpo glorificado e depois os vivos que estiverem ali aguardando em Cristo Jesus terão também seus corpos glorificados. E a revista continua: aquele que já morreram em obediência a Deus desde Adão ressuscitarão incorruptíveis. Aqueles que estiverem vivos serão transformados de corpo corruptível para corpos incorruptíveis. Quando estes corpos assim tornassem espiritual ou corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Cumprir-se-á o que está escrito lá em Isaías, capítulo 25, versículo 8, que diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, o seu povo, porque o Senhor falou. Ou seja, a morte foi totalmente vencida,
abolida para sempre. Então, todas as lágrimas serão enxugadas, todo o opróbrio, toda a vergonha será tirado também, né? Porque ali o Senhor venceu a morte para todo sempre. E no versículo 55 ele continua dizendo assim, olha, Paulo cita Oséias no capítulo 3, versículo 14. Onde está, a morte, a tua vitória? A morte foi aniquilada, não existirá mais. Paulo pergunta, onde está o aguilhão? Né? Então, tragada foi a morte, né? Eternamente, foi vencida e agora Jesus reina para todo sempre. Então, o que dava força à morte e ao diabo, Jesus venceu na cruz do Calvário. Né? O aguilhão da morte é o pecado, e Jesus venceu o pecado. Vencendo o pecado, ele não dá mais agora poder nem para a morte e nem para o diabo. E isso está registrado lá no Hebreus capítulo 2, o versículo 14 e 15. E aí, o número 2 da terceira unidade, ele vai falar a respeito da última trombeta. Ele faz aqui uma analogia, uma comparação do uso da trombeta ao longo aí do povo de Israel, ao longo da história, que ele utilizava a trombeta, e a trombeta era utilizada para as mais variadas festejos e também atividades. Como, por exemplo, número 1, ele vai falar aqui, era utilizado como instrumento litúrgico para convocar Israel ao encontro ao Senhor, né? Está lá em Êxodo, no capítulo 19. E também fala aqui que para adorá-los na festa das trombetas. Então, durante a festa da trombeta, lá em Levítico, vai falar que eles utilizavam esse instrumento como adoração. E também fala aqui em anunciar o descanso do ano de jubileu, também lá em Levítico, no capítulo 25. Então, a trombeta era utilizada por diversas formas. Também aqui fala também como era usado para convocar, né, a tropa, convocar o exército para ir à batalha. E também agora Paulo fala que ao soar a trombeta, a última trombeta, né? Está falando aqui, olha, essa última trombeta mencionada por Paulo será tocada em breve e levará todo crente fiel à Jerusalém celestial. Então, esse instrumento, a trombeta, também será utilizada naquele grande dia. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão com os corpos glorificados e aqueles que esperam no Senhor também terão seus corpos transformados. E o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito do triunfo sobre a morte. Faz menção ao versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E a revista segue dizendo: diante do falso ensino e tantas tentações diferentes, a esperança da ressurreição deve incentivar os coríntios a perseverar em sua fé. Paulo sente-se plenamente recompensado em expor aos coríntios a doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo termina o seu argumento fazendo uma gloriosa declaração de gratidão a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e uma exortação de encorajamento agora aos irmãos, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. O versículo 58 aqui que Paulo recita. Paulo, depois de tratar aí 57 versículos tratando da doutrina da ressurreição, aí quando ele chega no versículo 58, ele faz essa exortação agora ao povo de Corinto: seja firme, inabalável, que aquele que faz a obra não está fazendo a obra em vão. E ele finaliza aqui, o comentarista da revista, dizendo assim, olha, canção triunfante, dizendo assim, 2 pontos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, essa é a grande esperança
de cada um de nós cristãos. Então, a doutrina da ressurreição é uma das doutrinas mais importantes, né? Ali do cristianismo, é a base, é o alicerce, é onde nós estamos firmados, é que nos dá a grande esperança, porque se nós não tivermos essa certeza, essa convicção no coração, tudo é em vão, tudo é vão, todo trabalho que vamos fazer, o que estamos fazendo é vão. Se tudo acaba com a morte, tudo finaliza com a morte, tudo é vão, né? Então, essa certeza, essa esperança, essa convicção da ressurreição de Cristo Jesus como uma primícia daquilo que nós também vamos passar por esse processo de transformação dos nossos corpos, agora glorificados, é essa que nos dá a grande esperança, que nos faz com que façamos esse trabalho, executamos esse trabalho firmes, inabaláveis, constantes, realizando a obra do Senhor. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que ela diz assim: glória a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos firmes e constantes e sempre abundantes na vida e por fim gozarmos a vida eterna com Jesus no céu. Então essa é a grande esperança do cristão. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu queria agradecer a você, meu irmão, minha irmã, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, que ficou até agora aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos proteja e que esteja com sua mão poderosa sobre as nossas vidas, sempre nos dando a paz, nos dando a segurança, nos dando aquilo que necessitamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E se você crê, meu irmão, diga amém.